Será que seu imposto vai ficar mais caro com a reforma tributária? E a resposta pode te surpreender, porque afinal o jogo não é sobre pagar mais imposto ou menos imposto, e sim sobre se preparar para a reforma tributária. Eu sou Mário Freitas, contador, e essa é a Tatiane Tenório, minha sócia e também contadora. No vídeo passado, nós apresentamos para vocês sobre o que é CBS, IBS, NBS e a forma sobre emissão de nota fiscal. Agora, nós vamos muito mais além, nós vamos explicar exatamente o que significa o CBS, qual a sua alíquota, o IBS e o imposto seletivo. Nós vamos explicar agora como ele irá funcionar. E deixa eu te falar um negócio, a reforma tributária, ela não é para te parar, ela é para alavancar o seu negócio. Embora o principal intuito dela seja arrecadar mais imposto, isso numa visão da Receita Federal, para o empresário pode alavancar o negócio dele, mas ele precisa saber jogar o jogo certo e ter ao lado dele parceiros estratégicos que vão com ele em toda essa jornada. Ainda falando sobre o vídeo passado, onde nós citamos ali sobre o CBS, o IBS e o NBS, são várias siglas, ainda tem mais um imposto que vem por aí, que é o tal do imposto seletivo. Ele vai ser o famoso imposto do pecado, onde ele vai incidir sobre produtos que atuam onde o governo entende que prejudica a saúde, tá? E quais são esses produtos clássicos? São cigarros, bebidas, produtos que poluem o meio ambiente e também futuramente pode entrar nessa lista alguns outros produtos. E o que isso impacta para você que é profissional da área da saúde? Se você porventura vende esse produto, linkado com a atividade que você desenvolve, você tem que ficar atento, porque isso pode aumentar a carga tributária sobre a sua empresa. Então, concluindo a explicação do Mário sobre o imposto seletivo, que os produtos, né, que terão esse imposto serão aqueles que prejudicam a saúde, entendendo que seja o cigarro, a bebida alcoólica, né? Esse imposto vai ser refletido para o ano que vem, inclusive para quem consome. Então, não só para quem revende os produtos, mas para quem consome vai sentir no bolso aí uma grande mudança de valores desses produtos. E o IBS e o CBS, Tati, como vão funcionar na prática? Bom, a gente entendendo, né, que o CBS é a contribuição sobre bens e serviços e o IBS é o imposto sobre bens e serviços, eles terão alíquotas, tá? O CBS, ele veio para substituir PIS e COFINS, ou seja, é o imposto federal, ainda vai incidir sobre o faturamento, só que tem uma grande diferença, ou seja, que é para a atividade. Então, o CBS, que é uma contribuição sobre bens e serviços, que substitui PIS e COFINS, então a gente vai estar sempre repetindo isso, tá? Que substitui PIS e COFINS. Atualmente, para quem é Simples Nacional, ele incide ali de uma forma única no DAS. Para o ramo dos serviços, isso vai continuar, só que ao invés de ser separado, PIS e COFINS, vai ser como CBS. A grande jogada vai ser para o comércio e para convênios, porque o comércio, ele tem ali onde o consumidor final dele é uma empresa, ou seja, B2B, ele vai poder se aproveitar de créditos. Isso não vai acontecer, esse aproveitamento não vai acontecer para o ramo de serviços, onde o cliente muitas vezes é o paciente ou o consumidor final, né? Então, o CBS, na verdade, ele veio para ajudar muito as empresas B2B, né? Os convênios de saúde, onde é B2B também, ou seja, empresa em empresa, negociação, os e-commerces, mas eu entendo, Mário, que para o ramo de serviços, o CBS, ele vai ficar um pouquinho mais caro, mas não se assustem, nós vamos explicar ainda aqui. Aproveitando que a Tati falou sobre o CBS, até complementando, quando que começa a entrar em vigor, né? O CBS já começa em janeiro de 2027. As alíquotas ainda não tem nada definido, mas a partir de janeiro de 2027 já é para essas alíquotas estarem definidas e já começar a impactar no imposto de você empreendedor, tá? Em relação ao IBS, que é o imposto sobre o serviço prestado e também sobre o Estado, que é o ICMS, isso daí só vai valer a partir de 2029. Embora a gente já esteja falando sobre isso, só vai ser implementado em 2029. Mas como a gente sempre alerta você, empreendedor, para ficar preparado, já começa a ficar por dentro desse assunto agora, para quando chegar lá, já está tudo preparado com sua empresa. Agora, Mário, a pergunta que não quer calar, né? E o imposto, será que vai ficar mais caro? E a resposta é aquela que a gente gosta de sempre dar, né? Aquela resposta comum. Depende, tá?
Para alguns vai ficar mais caro, para outros vai ficar mais barato, para outros vai depender de como ele se organiza, como que a contabilidade desse empreendedor vai auxiliar nele. Então, tudo isso depende das estratégias que você vai organizar para o seu negócio. Mas, Tati, no meio de tudo isso que a gente está falando, já tem alguma estimativa de alíquota para a gente trazer para o pessoal? Já tem uma estimativa de alíquota, tá? Apesar de um fiscal da Receita Federal ele vir nas mídias sociais e falar que é muito perigoso falarmos sobre essa alíquota, né? Porque isso pode causar um alvoroço no mercado, mas sim existe uma estimativa. Para o ramo dos serviços, a estimativa que nós temos é apenas do CBS, tá? E essa estimativa é de 26,5%. Altíssimo, né? Altíssimo essa alíquota em se tratando de serviços, isso aplicado diretamente sobre o faturamento. Só que existem diferenças, ou seja, para o ramo de serviço, aquele profissional que trabalha na área da saúde, sobre esses 26,5% de tributo, ele vai ter uma redução de 60%. E isso pode cair para 10,6%. Ainda é alto, tá? Porque não é a realidade atual, ainda é alto. Para profissionais com atividades regulamentadas, como contadores, advogados, até mesmo o profissional ali da academia, que é o personal trainer, né? Ele terá uma redução de 30% daqueles 26,5%, ou seja, será alto. E o que fazer agora, já que a Tati comentou que a gente não tem uma alíquota definida, ou melhor, tem uma alíquota, mas a gente não sabe se essa vai ser a definitiva, mas a gente pode concluir que vai aumentar de fato, comparado ao que é hoje, né? Então, o que você, empreendedor, precisa fazer? Você precisa se tornar empreendedor de verdade. Você precisa olhar para a sua empresa como um empresário estratégico. Por quê? Porque você vai ter que ser muito estratégico em relação à precificação do seu serviço. É aí que você vai deixar de perder em relação ao seu concorrente e principalmente para gerar lucro no seu caixa. Então você tem que olhar para a precificação do seu negócio desde já. Você sabe que esse imposto vai aumentar. Será que você está precificando de uma maneira correta? Então aí que entra a jogada estratégica e ter também uma contabilidade especializada ao seu lado que faça você enxergar a importância de ser empresário de verdade. E se esse vídeo fez sentido para você, conseguiu te alertar em relação aos impostos que vêm por aí, então deixa seu like aqui, deixa um comentário também ou uma pergunta que nós estaremos aqui conferindo para te responder. Se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos, acompanhe a nossa playlist de reforma tributária e o próximo vídeo vamos falar sobre o Simples Nacional padrão e o Simples Nacional híbrido e como isso pode trazer vantagem para o seu negócio. Até mais!